Deus te abençoe. Vamos dar o início com os pedidos de oração. Maria Aparecida, Diva, Stephanie Rocha, Marlene, Cristiane, Tome, Ana Silva, Roseli, Anthony, Flávia Rocha, Lidiane Santana, Sandra Luiz, Luciano Braz, Catiane Rodrigues, Rosa Maria, Maria Helena Missionária, Cida Chagas, Maria Aparecida Enfermidade, Neuza, Joaquim Habilitação, Isaac Daniel Causa, BPC, INSS e, por fim, minha irmã Odilene Miranda. E se você quer também adicionar o seu nome no meu caderno de oração, me envie o seu pedido de oração no nosso grupo de WhatsApp ou via e-mail anexado na descrição desse vídeo. O poder do voto é o nosso tema de hoje, em Gênesis 22. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, escute com atenção esta palavra. Se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Entrar que a casa é sua. E sinta-se à vontade em curtir, descurtir, deixar o seu comentário e se inscrever neste canal. Deus te abençoe. Amados, imagine você ter um sonho de comprar uma casa, um carro de grande valor, um terreno ou até mesmo um iate. E então você leva anos se sacrificando para comprar o seu bem. Ou então te levou um carnê grosso de prestações, onde você passou 10, 20, 30 anos pagando para ter o bem. E quando o teu tão grandioso dia chega, vem uma voz e te diz: filho, faça um voto comigo de sacrifício. Me dá a sua casa, me dá o seu carro, me dá o seu terreno. O que você pensaria? Deixa eu tentar adivinhar o seu pensamento. Você diria: não é a voz de Deus, é a voz de Satanás. Deus jamais ia tirar aquilo que eu tenho, aquilo que eu levei anos para conquistar. Ou talvez você diria: Deus não precisa de dinheiro. Aleluia. Aposto que estou adivinhando o seu pensamento, não é verdade? Ou então você pensaria: esta voz não é de Deus, é de Satanás. Amados, em Gênesis 22, Deus pede a Abraão algo que parecia impossível: entregar o seu único filho, Isaque, no altar. Também parece fora de lógica, não parece coisa de Deus. Entregar o seu único filho, imolar, dar como sacrifício. Deus chama Abraão para um voto de sacrifício.
E mesmo sem Abraão entender, ele não hesitou, ele obedeceu e fez o voto de sacrifício com o Senhor. Aleluia. E se você quiser ter uma mudança na sua vida, você quer, aleluia, sair da mesmice, você quer uma resposta de Deus para a sua vida, é necessário que você, aleluia, comece a fazer coisas novas. Não tem como você ter uma transformação de vida fazendo as mesmas coisas. Ainda que você não entenda, aleluia, faça um voto com Deus neste dia. Aleluia, glória a Deus. Abraão não se apegou em pensamentos. Abraão se apegou, aleluia, glória a Deus, aleluia, em obedecer à voz de Deus. Se apegou, aleluia, glória a Deus, em confiar no nosso Senhor Deus. Você precisa ter confiança em Deus, aleluia. Glória a Deus. É verdade. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa dos seus bens, Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia. E também Deus não precisaria, aleluia, aleluia, do seu único filho, Isaque, de Abraão. Deus não precisava, aleluia, porque ele criou o homem. Aleluia, mas ele pediu um voto de sacrifício, porque ele precisava, aleluia, glória a Deus, aleluia, testar Abraão, ver se a confiança de Abraão estava mesmo dele, aleluia. Veja bem, na passagem de Êxodo, no povo do deserto, sempre Deus cobrava Moisés, este povo, aleluia, até quando este povo não me obedece? Até quando este povo, aleluia, olha as maravilhas que Deus fez em Êxodo. E o povo ainda desacreditava de Deus. E no voto de sacrifício, aleluia, você dá este poder a Deus, aleluia, de acreditar no poder de Deus. Acreditar na palavra do Senhor. Chamou Abraão aquele lugar, aleluia, de o Senhor proverá, em 22:14. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão nos seus olhos, coloque a mão no seu ouvido e coloque a mão na sua boca. Aleluia. No momento certo, Deus vai te mostrar a hora que você deve, aleluia, filtrar o que você ouve. Aleluia, glória a Deus. Filtrar o que você vê e filtrar o que você fala. Veja bem, Deus chama Abraão para um voto de sacrifício que era o seu filho, entregar o seu único filho a ele. Aleluia. No monte de Moriá, Abraão levanta de madrugada e não diz nada a Sara. Não diz nada. Porque imagine uma mulher que era estéril, que passou anos almejando ter filhos, e de repente ver o seu marido pegar o seu único filho para imolar em sacrifício a Deus. Com certeza essa mãe não ia deixar, aleluia, o marido imolar o seu único filho. Você também, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, tem que ser desafiado por Deus. Você tem que ser desafiado. Se você crê ou não crê em Deus, é um desafio de fé. Faça você também o seu voto com Deus neste dia. Eu não sei o valor, mas Deus vai cingir no seu coração o valor. Eu não sei se é 100, eu não sei se é 200, se é 500, se é R$1.000. Aleluia, aleluia. Mas Deus te chama hoje para um voto de confiança. Um voto que vai mover o mundo espiritual. Veja bem, quando eu iniciei na fé, aleluia, glória a Deus, eu fui desafiada com um voto a Deus. E Deus cingiu no meu coração um voto de R$1.000. Para mim era muita coisa, porque eu havia perdido tudo
aleluia, por conta do uso de drogas. Eu era viciada em maconha e em cocaína. A cocaína me levou tudo, aleluia. Eu estava desempregada, aleluia, glória a Deus, desempregada, estava vivendo, aleluia, com as coisinhas que as pessoas aleluia, me abençoava. E de vez em quando, para não passar fome, eu descia ao SEAG no lixão e catava as frutas do lixão para comer, porque eu não tinha de onde tirar, não aparecia nem um bico para fazer. E olha que eu me esforçava, falava com um, falava com outro, mas ninguém dava crédito para mim, porque eu era uma viciada. E quando a pessoa está no uso de drogas, aleluia, ninguém dá crédito, aleluia. Satanás me esmiuçou, aleluia, mas Deus me levantou, aleluia. Então Deus me chamou para um voto de sacrifício de R$ 1.000. Era impossível para mim na época, porque eu não tinha de onde tirar, não trabalhava, não tinha bico, comia, aleluia, aleluia, legumes do lixão, aleluia. Mas Deus cingiu no meu coração e eu obedeci a voz de Deus. E quando eu desci para orar ao Senhor, aleluia, e apresentar o meu voto, Deus falou comigo, aleluia, glória a Deus. A única renda que eu tinha era um Bolsa Família de R$ 112, pelo qual eu pagava a luz e a água, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor Jesus. E então, quando eu fui orar, Deus falou comigo: você tem duas escolhas, dois caminhos. Ou você pega, aleluia, o Bolsa Família, paga a luz e a água e continua nessa vida de miséria que você está, ou você pega esse valor, faz salgados, que é o que você sabe fazer, separa para mim o meu voto e o restante paga as suas contas. Aleluia, glória a Deus. E então eu obedeci à voz de Deus. Aleluia. No outro dia acordei cedo, fui ao mercado, comprei fardos de farinha de trigo, comprei o frango, comprei um pedaço de presunto, um pedaço de queijo, comprei salsicha, aleluia, e me sobraram apenas R$ 6. Então eu mesma montei um panfleto, aleluia, glória a Deus, santo Deus, onde cabia 6 unidades em uma folha de sulfite. Fui, aleluia, na moça das xerox, aleluia, glória a Deus, e ela tirou as xerox para mim, aleluia, imprimiu e tirou os xerox. Com esses R$ 6, fiquei sem R$ 1 no bolso, sem nada, 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 nada. E então, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando eu fui fazer os salgados, eu notei que havia esquecido de comprar a farinha de rosca. Então eu desci no mercadinho, no mesmo condomínio onde eu morava, um condomínio do Minha Casa e Minha Vida, um condomínio popular, aleluia, glória a Deus, e pedi uns pães duros, perguntei se ele tinha, aí ele me deu 6 pães duros, na época, aleluia, glória a Deus, e, aleluia, subi e fiz os salgados, saí de porta em porta, colocando os panfletos debaixo das portas dos apartamentos, aleluia, glória a Deus, santo Deus, aleluia, e as pessoas que eu encontrava no caminho, eu fazia a propaganda do salgado, aleluia, e fiz, aleluia, salgados, aleluia, coloquei no freezer, aleluia, fiquei aguardando. Quando deu 6 horas, que foi o horário que estava no panfleto para a entrega dos salgados, eu não parei à noite, não parei. Eu fazia e uma mocinha que sempre vivia lá em casa comigo, ela entregava. Aleluia, não parei a noite inteira, ainda eu vendi todo aquele salgado, ainda tive que fazer mais massa. O que tinha eu vendi. O outro dia, aleluia, a mesma coisa. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Aí todo dia eu tirava o dinheirinho ali do meu voto. Aleluia. O gás acabou no meio tempo. Aleluia. Graças a Deus, através do salgado, eu comprei o gás, paguei a luz, paguei a água. Aleluia. E nunca mais faltou na minha casa.
E até 5 anos atrás eu ainda vendia salgados. Aleluia, nunca mais faltou. E depois, com o tempo, eu acrescentei o pão e o bolo de pote. E nunca mais faltou na minha casa. Deus mudou o meu cativeiro e também vai mudar o teu. Aleluia. O poder do voto. O voto, ele transforma as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Tem um testemunho do rapaz do Opasuco, que através do voto, ele pegou 6 laranjas que ele tinha em casa, espremeu, fez suco e foi vender no farol. Hoje, o Opasuco é uma das maiores fábricas de suco industrializado do país. Aleluia. Faça você também um voto com o Senhor. O dono da Colgate fez um voto a Deus, aleluia, do dízimo. Faça um voto com o Senhor neste dia. Eu não sei o propósito que Deus vai cingir no seu coração. Aleluia. Se é um voto de 100, 200, 500, R$ 1.000. Eu não sei, aleluia, o que Deus vai colocar no seu coração, mas aceite esse desafio de Deus nesse dia. Faça um voto. Não tem como você, aleluia, aguardar transformação de vida fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. Tem momentos que Deus te chama para algo maior, para algo especial. Aleluia. Lembre-se, Abraão esperou por uma resposta e recebeu. Assim como Ana, que fez um voto ao Senhor, ela era estéril e gerou a Samuel e foi mãe de mais filhos. Assim como Jacó, que teve a sua vida transformada com o voto. Assim como Jefité, que foi levantado por Deus após o voto. Todos os que votaram com fé alcançaram resposta e você também vai alcançar resposta do Senhor em nome do Senhor Jesus. Mas tem momentos que temos que, aleluia, fechar os nossos ouvidos, fechar a nossa boca, fechar a nossa visão. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor Jesus. Veja, Abraão é chamado por Deus para fazer esse voto. Abraão sai de madrugada com seu filho e 2, aleluia, dos seus servos. Abraão sai sem falar nada para Sara. Tem momentos que você tem que dar um zíper na sua boca. Aleluia. Como Deus abençoou Abraão, eu abençoo você também em nome do Senhor Jesus. Abençoo o seu voto. Tem momentos que tem que fechar a boca. Aleluia. Talvez se Abraão tivesse contado a Sara, ela não teria deixado Abraão fazer o voto. Porque qual era a mãe que ia, aleluia, abrir mão do seu único filho? Não é fácil. Fazer um voto com Deus não é fácil, é algo que te custa por dentro, aleluia. Aleluia, aleluia. Através do voto você separa o teu espírito e a carne. Porque a tua carne, quando Deus te chama para o voto, a tua carne ela quer aflorar. Ela quer dizer, aleluia, não vou oferecer a Deus aquilo que eu me esforcei para ganhar, mas nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Aleluia. O que nós temos não tem valor nenhum. No mundo espiritual, aleluia, tem pessoas aí que da noite acorda, vai dormir e acorda sem casa, que passa a inundação, fica sem nada. E Deus provê, Deus dá outra casa. Deus dá outro carro. Tem pessoas que já ofereceram um carro no altar e Deus deu frota de carro. Você tem que fazer uma aliança com Deus, sentir a voz de Deus falar com você nesse dia. Aleluia. Abraão, ele não fala nada nem para os seus servos acompanham, mas ele não fala nada, porque talvez os seus servos iam impedir. Aleluia. O ato de fé que Abraão estava ali a fazer. Aleluia. Abraão não olhou para a dificuldade. Talvez, aleluia, Abraão, aleluia, aleluia, poderia até pensar, Deus não precisa do meu filho, Deus não precisa, igual muitas pessoas pensam, Deus não precisa de dinheiro,
Deus não precisa de tal coisa. Aleluia, glória a Deus. É verdade, Deus não precisa. Ele precisa de sentir a sua confiança nele. Sentir, aleluia, que você está crendo nele. Aleluia. E ele vai prover na sua vida. Faça um voto com Deus e ele proverá na sua vida, assim como proveu na vida de Abraão, de Ana, de Jefté e de Jacó. Veja bem, Abraão toma seu filho, aleluia. Veja bem, aleluia. Não era uma distância perto que Deus mandou ele sacrificar. Era uma distância longe. Aleluia. Abraão teve dias para até retornar do meio do caminho, mas não retorne, porque Satanás ele coloca empecilhos na tua vida para você não cumprir o que Deus te chamou para fazer. Aleluia. A palavra diz que ao terceiro dia Abraão abriu os olhos e viu o lugar de longe. Aleluia. Talvez você está com a visão turva, a visão fechada. Você está enxergando as tuas promessas longe de você conquistar. Mas a promessa que Deus prometeu a você está mais perto que a roupa do corpo. Falta só uma mudança de mente. Falta você se posicionar na fé. Se posiciona hoje em nome do Senhor Jesus. Abraão, aleluia, Isaac, para no meio do caminho, já estava subindo para o sacrifício. Já estava com Isaac, já estava com a madeira, carregando a madeira para o sacrifício. E no meio do caminho, quase chegando já, Isaac para e pergunta para o seu pai. Aleluia. Eis aqui, aleluia, o cordeiro, eis aqui a madeira, eis aqui o fogo. Mas cadê o cordeiro, meu pai? Cadê o cordeiro, papai? Isso em Gênesis 22, 9. Aleluia. Cadê o cordeiro, papai, para o holocausto? Imagina, você está subindo um monte para imolar o seu filho. E quando está quase chegando o teu filho fazer essa pergunta, deve ter sido muito dolorido para Abraão. Deve ter atravessado ali essa pergunta ao coração dele como se fosse uma espada. A pessoa, ele virá, cadê o cordeiro? E Abraão, sabendo que o cordeiro era ele. Então Abraão, aleluia, fechou os ouvidos para aquela pergunta de Isaac e abriu a boca e disse: Deus proverá. E é assim que eu e você deve se posicionar na fé. Deus proverá na tua vida e na minha também. Em nome do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, se o Senhor cingir no seu coração neste dia de fazer um voto com Deus, eu vou deixar na descrição deste canal a chave Pix para você estar honrando este voto. Faça um voto com Deus de 15 dias ou 30 dias para a entrega deste voto. 15 ou 30 dias para a entrega deste voto. Aleluia, glória a Deus. Faça esse voto com Deus e não deixe nada e nem ninguém, aleluia, te tirar no meio do caminho de honrar o voto com Deus. Lembre-se que é a sua transformação de vida que vai estar nesse voto. Quando Abraão, aleluia, levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, ele grita, ele escuta uma voz do anjo. Abraão, Abraão, ele grita, eis-me aqui. E o anjo disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou e viu um carneiro. Olha a provisão aí. Olha a provisão de um carneiro preparado. Quando você faz um voto com Deus, Ele prepara, Ele abençoa. Aleluia. Detrás dele, travada pelos pés. Aleluia. Deus proverá, aleluia, o valor desse voto para ti. Deus proverá. Não tenha, aleluia, receio de fazer um voto com Deus nesse dia. Deus, aleluia, eu sinto
que tem pessoas aí com o coração pulando, aleluia, porque, aleluia, a voz de Deus está falando profundamente neste coração. Eu sinto pessoas aí sentindo alegria dentro do coração, sentindo uma enorme alegria para fazer esse voto com Deus. Faça essa aliança com Deus nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, chamou Abraão àquele lugar, o Senhor proverá. Aleluia. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: Para mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste esta ação e não negaste o teu único filho, o teu único Deus pede, o teu único. Mas Deus provê para ti. Aleluia. E que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. As bênçãos de Deus para Abraão. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: E eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Amados, veja bem, aleluia, glória a Deus, aleluia. Abraão, após o voto, ele muda de cidade, ele muda de local. Olha só, Deus mudou Abraão de lugar para abençoar a vida de Abraão, e a bênçãos de Abraão, aleluia, não foi só para ele, foi para gerações, e a bênção de Abraão chegou também na vida do seu irmão Naor, que foi pai de filhos. Olha só o poder do voto de mover o mundo espiritual. Chega um tempo, irmãos, que nós somos, aleluia, forjados a parar de olhar, de pensar com a carne e começar a olhar e pensar, aleluia, com o Espírito. Quando, aleluia, Abraão foi desafiado ao voto no altar, ao voto com Deus, aleluia, ele não enxergou, aleluia, com olhos carnais, mas sim com olhos espirituais. E hoje, em nome do Senhor Jesus, Deus cinge também a tua vida, Deus cinge os teus olhos, Ele cinge os teus ouvidos e cinge a tua boca. A partir de hoje você vai enxergar, vai pensar com olhos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Faça o seu voto com Deus, aleluia. Se Deus tocar no seu coração, não fuja, aleluia, da vontade de Deus. Seja o centro da vontade do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, aleluia. Coloque a mão no teu coração. Oremos. Espírito Santo de milagres, operador de milagres e maravilhas, Santo, Santo, Santo és ti, Senhor. Além de ti, outro não há. Espírito Santo de Deus, abraça neste momento, papai, a vida deste irmão, a vida desta irmã, que se pôs, Senhor, em obedecer a tua voz, em obedecer, Pai, a tua palavra, obedecer o que o Espírito diz à igreja. Oh, Espírito Santo, essa pessoa, Senhor, que se propôs a mudar de vida, a confiar em ti e obedecer a tua voz. Essa pessoa, Senhor, aleluia, que faz um voto contigo, Pai, neste dia. Pai, eu não sei o valor que essa pessoa, Senhor, aleluia, aleluia, fez contigo. Eu não sei o valor, Pai, que o Senhor cingiu no coração deste homem, desta mulher, deste irmão, desta irmã. Eu não sei o valor, mas de uma coisa é seu, que o
Senhor é poderoso para honrar, que o Senhor vai prover, que o Senhor proverá na vida desse homem, dessa mulher, assim como um dia o Senhor proveu na minha vida, me transformou a vida, aleluia. Assim como o Senhor, aleluia, proveu na vida de Abraão, de Ana, de Jefeté e de Jacó. O Senhor vai prover na vida dessa irmã, desse irmão. Aleluia. Cinge projetos, ó Pai, assim como o Senhor cingiu no meu coração o projeto de fazer salgados, que era aquilo que eu sabia fazer. Eu sei que também, Senhor, o Senhor vai cingir, Senhor. Talvez essa pessoa é uma costureira, Senhor, aleluia, que parou a sua profissão, aleluia. Aleluia. Oh, Deus poderoso, mas neste dia, Senhor, o Senhor levanta esta mulher, aleluia, na sua profissão. O Senhor espalha o nome dela nesta terra, Senhor. Talvez essa pessoa é manicure, é cabeleireira, mas desistiu da sua profissão, desistiu do seu salão de beleza. Oh, Deus poderoso, mas neste voto, Senhor, o Senhor vai dar condições, Senhor, para que ela abra o seu salão. Talvez, Pai, este homem é um advogado. Talvez, Pai, aleluia, vou falar, Senhor Jesus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Thomas, aleluia, eu vejo nome por nome de Thomas. Oh, aleluia, filho. Aleluia. Oh, aleluia. Satanás tem, aleluia, te massacrado, filho. Satanás tem tirado tudo o que você tem, aleluia, aleluia. Assim diz o Senhor, faça este voto de fé. Deus te chamou para esse voto, Thomas, aleluia. E o Senhor manda eu te dizer, filho, que vai prosperar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Assim como Deus foi na vida de Jó, Deus está, aleluia, se levantando na sua vida também, filho. Só basta um momento de fé, só basta um momento de sacrifício. Aleluia. Firme o sacrifício com Deus. Roubar o quê? Aleluia. Se você já não tem nada, quem te roubou, filha? Quem te roubou, filho, foi Satanás. Satanás que te roubou e tirou tudo que você tinha. Satanás que te levou à falência, que tirou o seu emprego, tirou a sua casa, tirou o seu carro, tirou os teus bens. Satanás que tem a tirar, Deus tem a acrescentar. E aos filhos dele ele acrescenta enquanto dorme. E aos filhos dele ele acrescenta 30, 50, 100 vezes mais. E aos filhos dele ele honra. Aleluia, Arabassurimanto canto récia. Aleluia, glória a Deus. Deus tocou, aleluia. Firma, Senhor, na vida da Nadir. Firma, Senhor, esse voto na vida da Michele. Firma o voto com a Ana. Firma o voto com a Maria, com a Laude. Firma o voto, o Espírito Santo de Deus com o Maurício. Ora sulimanto canto récia, mirianto canta labás, mirianto canta labassura, manto canto labassaia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Acata, Senhor, os pedidos de oração dos teus filhos, ó Pai. Toca, Senhor, aleluia, nessa aliança desse voto de sacrifício, Senhor. Aleluia, na vida dos teus filhos, Pai. Cinge os projetos, ó Pai, no coração delas, Senhor. No coração dele, assim como um dia o Senhor cingiu o projeto dos salgados na minha vida e me deu sabedoria de como fazer, de horários, de projetar, de planejar, Senhor, tudo. O Senhor trouxe, aleluia, os clientes, o Senhor que abençoa a nossa casa e a nossa vida. Unge e consagra, Senhor, a vida desta pessoa neste momento. Honra a fé dos teus servos, ó Pai. Oh, Espírito Santo, aleluia. Toca, Espírito Santo, com teu poder no copo com água, na peça de roupa, na fotografia, Senhor. Ó Pai querido, que quando essa pessoa beber dessa água, Senhor, ela venha a ser liberta, Senhor, dos vícios, das drogas, do álcool. Que ela venha a ser liberta, Senhor, das enfermidades. Que ela venha a ser liberta dessa depressão profunda. Levanta-te dessa cama, mulher. O Senhor te manda neste dia, amado.
declara: levanta desta cama, mulher, levanta desta cama, adolescente. Oh, Rasulimanto canto, Récia, Mirianto canta, Labás. Oh, aleluia. Hein, Tina? Levanta dessa cama, Tina. Levanta, esforça-te e tem bom ânimo, assim diz o Senhor, que eu sou contigo. O Senhor é contigo, o Senhor te fortalece, o Senhor cinge uma nova alegria no seu coração, Tina. Levanta daí, em nome do Senhor Jesus. Luciano, aleluia. Senhor, abençoa os projetos, os pensamentos desse teu servo, dessa tua serva. Oh, papai querido, Deus poderoso, cura as enfermidades. Oh, Senhor, só Tu és um Deus grandioso, só Tu és um Deus poderoso. Senhor, é o Senhor, aleluia, que atravessa fronteiras. O Teu Espírito Santo, Senhor, aleluia, abençoa, Pai, o nosso estado, o nosso país, Senhor. Abençoa os nossos governantes, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, do Paraná, Curitiba. Abençoa, Espírito Santo, o estado de Minas Gerais. Abençoa o Ceará, Senhor, aleluia. Mato Grosso, Manaus. Abençoa, Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sergipe, abençoa, Espírito Santo, a cidade de Palmas. Abençoa, papai querido, Rondônia. Abençoa, papai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa o Vale do Ribeira, Senhor. Abençoa, Senhor, aleluia. Oh, Pai, a Tua palavra que diz que benditas seriam todas as nações da terra. Abençoa, Pai, as nações. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o país chamado Brasil, o país da Argentina. Abençoa o Uruguai, o Paraguai, o Peru. Abençoa os Estados Unidos, a China, aleluia, Israel. Abençoa, Senhor, a África do Sul, a África do Norte. Abençoa a Coreia, Senhor, do Sul e do Norte. Abençoa, Pai, os países que estão em guerra, a Síria, Senhor, aleluia. Abençoa, Espírito Santo. Oh, Labassurianto, canto, Récia. Mirianto canta, Labás. Mirianto canta, Labassuramanto, canto, Récia. Abençoa Jerusalém, Senhor. Oh, papai querido, Deus poderoso, nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, aleluia. Crava a Tua palavra dentro do nosso ser, nos ensina, Senhor, a ser fiel contigo, nos ensina, Senhor, aleluia, a sermos servos fiéis. Oh, Espírito Santo, abraça este irmão, abraça essa irmã que chora, Senhor, enxuga as lágrimas dessa mulher, Senhor, que aguarda uma resposta no casamento. Oh, Pai, a Tua palavra que diz que não há nada oculto que não seja revelado. Pai, ainda que traga dores a este casamento, ainda que traga dores, mais dores a esta mulher, mas mostra a verdade para ela, Senhor. Mostra a verdade para ele, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra que diz, Pai, que a Tua verdade é escudo e bróquio, que não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole o meio-dia. Aleluia. Ainda que a verdade por um certo momento traga dor, mas por final vai trazer alegria, Senhor, e confiança, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Assim te peço, Pai, nesta oração, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.